Olá, seja muito bem-vindo ao Servicast, o podcast oficial da Servipref, esse espaço criado para levar conteúdo que cuida para você aí no seu município. Eu sou Daniel Rorick, jornalista, consultor de comunicação da Servipref, e hoje eu recebo aqui duas convidadas super especiais. A diretora da Servipref, fundadora, Rosani Lorenzetti, seja bem-vinda, e também a consultora de projetos de expansão da Servipref, Daniela Cardoso. Antes da gente entrar nesse assunto, quero ouvir as boas-vindas de vocês. Rosani, seja bem-vinda. Muito obrigada, Dani. Que alegria imensa estar aqui com você. Satisfação em dividir aqui com a Dani também, que junto comigo e com toda a Servipref encara esses novos projetos que são desafios e que a gente leva com muito carinho para frente. Obrigada, querido. Com certeza, muitos deles vão passar por aqui, né, para a gente poder dar potência a esses projetos. Daniela, seja muito bem-vinda a esse episódio. Obrigada, Dani. É uma alegria estar aqui com vocês e principalmente no Servicast, né? Um lugar para nós falarmos de cuidado. Exatamente, é importante falar que o Servicast foi pensado com muito carinho, como eu falei antes, para dar potência a mensagens, histórias e ao conteúdo que cuida, para que chegue para você aí no seu município, conveniado aqui com a Servipref. E hoje nós temos o prazer de falar de um assunto muito especial, que toca profundamente na essência do cuidado, da empatia e da responsabilidade social. Hoje nós vamos falar de uma novidade que vai surgir no ano de 2026. Esse ano tem muitos projetos em andamento, que é a Associação Mais um Prato, uma entidade sem fins lucrativos, sediada aqui em Passo Fundo, melhor dizendo, e que nasceu com uma missão muito nobre, de combater a fome e promover dignidade às pessoas em situação de vulnerabilidade. E para essa conversa tão necessária, a gente vai começar agora a detalhar um pouquinho, né, Rosani? Você como presidente da associação, né, nesse exercício, contar para a gente como que surgiu, né? Eu acho que é importante a gente também contextualizar que a Associação Mais um Prato, ela surge como mais um braço desse grande projeto que é a Servipref, né? Porque lá no início, eu vou só tomar a liberdade, pedir licença até poética para você, Rosali, como idealizadora dessa empresa, mas a Servipref surge lá há 15 anos porque tu percebeu uma demanda que até então ela não era atendida, ela estava, como a gente chama, havia um gap nesse serviço. E aperfeiçoando o serviço que a Servipref presta para os municípios, surge mais um prato. Então a gente pode dizer que é mais um braço desse grande projeto que é a Servipref? Conta pra gente. Isso mesmo, Dani. Eu vejo assim que a Servipref hoje ela é um grande ecossistema até dentro da saúde, né? E o Mais um Prato, eu acho que quando surge a Servipref, ele já nasceu junto. Porque a primeira pessoa que ocupou a hospedagem da Servipref, ela já precisou de comida. Ela já precisou de mais um prato da Servipref. E a Servipref sempre teve, assim, junto com o acolhimento, o servir. Não disponibilizamos de restaurante lá dentro, mas tem os espaços para as pessoas produzirem as suas refeições. E grande parte das vezes elas não podem produzir, elas não têm como, elas têm horários limitados. E então eu acho que ele já nasceu junto, né? Mas ele vem sim como mais um braço. É porque comer também é saúde, né? E então o mais um prato ele chega para alimentar, às vezes até mais a alma do que o próprio corpo. Isso é muito bonito, né? A Dani, que está presente aqui, que também faz parte da diretoria da Associação Mais um Prato, a gente pode dizer que ela foi, de forma... enquanto entidade, ela foi oficializada em 2025, enquanto essência há 15 anos, porque é algo que de forma informal já acontecia muitas vezes, né, da Servipref também poder atuar para garantir que essa pessoa que está em uma das nossas casas de acolhimento da Servipref, em busca de saúde fora do seu município, já numa situação muito sensível, né, nesse momento, que é o que motivou, inclusive, a existência da Servipref, tem ainda essa fome, tem a fome do acolher, mas a fome
de alimento, né? E é claro que quando a gente se junta, a gente fica muito mais forte. Então, de repente, a Servipref lá sozinha, a gente sabe das dificuldades hoje de fazer isso. Mas a proposta agora é unir, é somar, é dar potência, né? Então, Dani, você também como consultora de projetos de expansão da Servipref, que está no dia a dia, que está acompanhando essa operação, como que você também observa as casas de acolhimento hoje prestarem esse serviço, estarem dentro desse ecossistema, como a Rosane falou, onde o Mais um Prato passa a fazer parte? Dani, a gente observa assim que quando chega a gente não consegue ter um diagnóstico de não teria falta do alimento, né? Ele não vem todas as pessoas, não há uma necessidade colocada de que a gente tenha o fornecimento direto para todas as pessoas, mas há essa necessidade, ela chega com parte das pessoas que vêm até nós, né? Então a gente precisa ter é diferenciado, não há como nós fornecermos para todos. Não há essa necessidade para todos. Então, o Mais um Prato chega com uma especificidade, digamos assim, de que ele vai ser fornecido sem esse movimento, digamos, de estar ali fazendo o alimento, ter esse dispêndio dessa energia, ter esse dispêndio digamos, fazer a comida ali no local e ocupar também todas as pessoas que querem doar um prato de alimento, né? Por isso ele vem com a ideia de mais um prato e ele estar distribuído por todos os locais onde há essa necessidade. Então, não é um local que vai estar fornecendo esse alimento, como era muitas vezes a gente via antigamente, né? Que havia locais onde fabricavam alimentos, né? Ou melhor, produziam, cozinhavam, né? Então havia um grau de dificuldade sobre isso. Então a gente utilizou agora um trabalho mais facilitado, né? A doação, você quer doar um pouco, você tem um mínimo para doar. Então você faz a doação com QR Code ali, você vai estar doando, sei lá, um prato, um pastel, uma quantidade de alimento e que vai estar sendo fornecido para qualquer pessoa no país, né? Então, essa doação pode estar indo para qualquer lugar e vai estar sendo fornecido para quem tiver essa necessidade e vai chegar esse alimento para quem chega nas casas de apoio, para quem chega até nós e vai estar pedindo esse alimento, porque hoje a gente tem essa solicitação que chega até nós e a gente já vem fornecendo, né? A gente já vem, digamos, suprindo essa necessidade, mas sem essa condução. Então, agora a gente vai ter essa arrecadação, né? Para chegar a fornecer de um modo mais organizado, de um modo mais orgânico realmente essa necessidade, né? Então, é mais uma organização nesse sentido. Isso. E agora que a gente entendeu o conceito amplo, né, Rosane, da Associação Mais um Prato, é importante a gente detalhar como que vai funcionar, como que no dia a dia as pessoas vão poder contribuir, né? Hoje existe a Servipref, que presta os serviços das casas de acolhimento nas prefeituras conveniadas, assessoria em saúde, documentação, capacitação, treinamentos. E tudo isso tem uma missão, né? Que é oferecer com dignidade o acolhimento, acolher com dignidade todas as pessoas que buscam por saúde fora dos seus municípios. Dentro desse rito de cumprir essa missão, a gente observa aqui nas casas de acolhimento, então existem pessoas em situação de vulnerabilidade e que precisam, né, de alimentação. E dentro disso, a Associação Mais um Prato de forma independente, então lá com o seu CNPJ, com a sua estrutura, assim como todas as associações sem fins lucrativos, que precisam prestar contas, enfim, ela surge, né? E ela vai ser a grande catalisadora das doações. Então, explica para a gente como é que vai funcionar no sentido de como que a pessoa faz, a associação recebe essas doações, esses recursos, faz a gestão disso, presta contas. Explica pra gente como que vai funcionar lá no dia a dia, na prática. Claro, estava me lembrando aqui de uma coisa interessante, Dani, que há um tempinho atrás a Servipref é uma empresa que atende o setor público, né? E alguns municípios, eles têm ou eles fornecem a alimentação para quem está em tratamento fora de domicílio. E o que acontecia muito, eu lembro assim muito claro isso,
Às vezes era na sexta-feira, a pessoa chegava, o paciente ou o familiar chegava, e aí então fazendo o contato, o município avisava somente na segunda, né? Mas e aí, no sábado e no domingo tem que comer, no sábado e no domingo também tem que dormir, né? Então a gente começou, foi mais nesses momentos, assim, nos finais de semana, atendendo essa parte social, e hoje já são assim, mais de 100 refeições por semana que a Servipref fornece por conta própria agora dentro dessa organização. E sim, ele é muito sério, a associação é uma coisa muito séria, a gente levou tempo, né, Dani, para organizar o conselho, para construir uma mesa, o estatuto, com pessoas, com nomes aqui da cidade. Quem coordena o projeto é uma pessoa que já tem uma grande experiência no meio social, ela é de São Paulo, a Fernanda. Então, nós temos uma contabilidade, porque tudo de fato tem que ser muito comprovado, tudo o que entra e para onde vai. Os restaurantes se credenciarão dentro da associação. Então, chegou lá em Porto Alegre e a necessidade, os restaurantes credenciados é deles que nós vamos receber a comida, tem um sistema que faz a solicitação prévia, com dia de antecedência, e o pagamento acontece por aqui, tudo aqui por Passo Fundo, em todas essas ramificações. Então, sim, é muito organizado e também muito detalhado, e a gente tem, sim, essa preocupação com a transparência. Todo o nosso trabalho, desde 2010, ele sempre foi muito voltado para a transparência. Por isso que hoje nós já desenvolvemos um sistema onde ele é único, que o município tem acesso a todas as informações de tudo que acontece em relação à Servipref, e aqui no Mais um Prato não é diferente. Isso é importante dizer, né, Rosane? A gente sabe que a gente lida com o setor público, com recursos do município. A gente, em outros episódios, os próprios convidados já trazem isso, né? É uma decisão do município fazer a adesão a este serviço. Isso significa que o município está se preocupando. É claro, tem recursos investidos, então é importante que a gente deixe muito claro a seriedade, a transparência, o fluxo em que todo esse processo ele acontece de forma transparente. Existem sistemas, existe a prestação de contas, e o Mais um Prato agora agrega dentro desse ecossistema que já existe, né? E aí eu também compartilho com a Dani aqui para ajudar a gente a entender hoje a fome nesse contexto atual, né, Dani? De que forma essa realidade se manifesta? A gente sabe que se manifesta por região. É fundamental olhar para essa temática com urgência. Só no âmbito da Servipref, hoje a gente está inserido numa região do estado, em 60% do território, são 7 milhões de pessoas, né? E hoje a gente tem região metropolitana, a gente tem região noroeste, a gente tem Alto Uruguai, Planalto, Serra, região central. Como é que a gente pode trazer esse panorama, o que vocês também identificaram, né, que ajudou, inclusive, a subsidiar a sistemática da própria associação Mais um Prato, esse contexto da fome? O contexto da fome, assim, né, Dani, quando a pessoa entra numa necessidade de saúde, ela já está afastada do seu ganho. Quando a gente vai imaginar que a pessoa foi afastada do trabalho para tratamento de saúde, que ela já teve o afastamento do seu salário. Pelo menos, a maior parte das pessoas que utilizam o SUS, por exemplo, elas sequer têm trabalhos de carteira assinada, né? Então, elas passam a não ter o ganho financeiro que sustentava a sua família. E ali elas começam a ter despesas, né? Então, elas não têm de onde tirar, elas já vêm para o tratamento do SUS e começam a ter mais despesas em casa, mais despesas com a pessoa que está em tratamento, né? E quando sai, o custo para qualquer alimentação durante esse tratamento é muito alto. A gente sabe, nós mesmos, como trabalhamos e nos alimentamos, sabemos que a alimentação hoje tem um custo alto. Então, esse dispêndio com alimentação é muito alto, e aí acaba que eles não têm ninguém para assessorar nesse sentido. Então, realmente, a fome vai já atingia em casa, né? Porque para comer em casa, onde come 2, come 5, porque fazem grande quantidade, porque, enfim, começa uma solução ali. Mas
E esse a gente vê na televisão, vê em todos os programas, está sendo falado, em tudo que é lugar tem isso, mas é resolvido em casa. Quando a gente não está em casa, quando está em trânsito, quando está fora de casa, isso se agrava em 100%, né? Então, chega ali com zero de capacidade de solução, porque se vai trazer alguma coisa, estraga no caminho. Se vai, sempre realmente passa 2, 3 dias. Tem pessoas aqui que fazem tratamentos de saúde que ficam 20, 30 dias fora. Aí é para fazer a cirurgia hoje, passa para a semana que vem. Aí vai fazer o tratamento, passa para outra, para aqui 2, 3 dias. E as pessoas vão ficando fora dos seus lares, né? Então, é para essas pessoas, principalmente, que vai ser conduzido essa atenção, né? Então, realmente, a fome, ela não atinge só essas pessoas, nós temos consciência disso, né? Mas a Servipref hoje tem esse cuidado com essas pessoas. Então, para essas pessoas, nós vamos estar dando essa atenção. Claro que nós sabemos que a fome atinge outras pessoas, né? Mas aí nós estamos com cuidado para esses, para aqueles que estão em tratamento de saúde, né? Somando, né, uma das iniciativas que se soma a uma rede que já existe. Exatamente. Centenas de iniciativas, né, nesse sentido. E hoje o Mais um Prato ele se soma a essa rede que olha para essa parcela da população que está em tratamento de saúde e ainda está passando por situação de vulnerabilidade, né? E aí eu retorno para a Rosani para a gente entender. Hoje você nos traz, Rosani, mais de 100 refeições, a demanda, né? Mais de 100 refeições por semana. E a gente sabe que a tendência é aumentar essa demanda, né? Então, falar um pouquinho desse contexto, onde a Associação Mais um Prato ela vai atuar e como que a gente pode convocar, quem que a gente pode convocar para se somar à Associação Mais um Prato. Porque é importante que você entenda que o que a gente está lançando aqui hoje, detalhando para você, digamos assim, é a plataforma que vai fazer a ligação entre quem está precisando e as empresas ou pessoas que querem ajudar, né? Mas para que lá na ponta o Mais um Prato ele tenha a sua efetividade, a gente precisa de gente aqui do outro lado, né, Rosani? Desse outro lado, que são as doações, enfim, os restaurantes, as empresas, os empresários, as pessoas físicas, enfim, entidades que possam também subsidiar, porque para o Mais um Prato fazer a gestão disso. Então, primeiro eu te pergunto, para a gente separar as duas perguntas aqui para ficar mais claro para você. Primeiro, essa demanda, né? E depois, quem que a gente convoca para fazer parte? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, que bom que você retornou nisso, porque eu me refiro à demanda de Passo Fundo. Moro em Passo Fundo, exato. Moro em Passo Fundo, mas, por exemplo, eu tive acesso hoje a uma planilha de Porto Alegre, onde só para uma cidade foram 100 refeições. Só para uma cidade foram 100 refeições na semana, né? Então, a gente soma, assim, hoje, Servipref, ela é responsável por pelo menos 1.000 refeições, né? Por pelo menos mais de 1.000 refeições por semana em todos os lugares. Nós atendemos uma média de 10.000 pessoas por mês, então mais ou menos 10% é o que nós somos responsáveis, né? A intenção é que a gente possa oferecer, esses dias mesmo a gente estava na Servipref e nós saímos todos para almoçar e ficou uma pessoa lá e a gente falou assim, não vai para o almoço? E ele disse, hoje eu não posso pagar, né? Então é que a gente possa, dentro da nossa casa, o nosso time intensificar esse olhar para ver quem precisa. A gente imagina que logo a gente vai estar tomando pelo menos 50% dos nossos atendimentos, a gente seja responsável pelas refeições, né? Isso é um grande número. O Mato Grosso do Sul, por exemplo, são cidades que são muito distantes da capital, dos centros de referência, eles ficam por meio dia na estrada. E sim, não somos nada sem o apoio, né? Exatamente. Não somos nada sem o apoio. A ideia do Mais um Prato é porque ela, como a Dani falou, ela é muito acessível. Eu estou comendo e eu posso doar mais um prato, né? E então é para que eu, no restaurante, enxergue a campanha, possa doar mais um prato. Que empresas possam doar mais 1.000 pratos. É para todos nós, para as pessoas que estão dentro das casas, para as empresas, a gente terá uma campanha sim, pessoas circulando nos restaurantes, dentro das empresas. É um movimento que vai funcionar, claro, com a participação de muitos. E quando vem a ideia do Mais um Prato, ela vem assim também, hoje é mais um prato.
aqui dentro das casas. Depois ele continua para quem tem 30 dias de tratamento, para que tenha qualidade da alimentação, dentro da ideia de que a comida também é saúde, né? E depois vem mais um exame, vem mais um suporte nesse sentido, que a gente acredita que um exame precoce salva a vida, né? Então, a gente tem filas aí, nós que fazemos os agendamentos para os municípios, nós temos filas assim, o final de 2025 marcando para 2027. Então, mais um prato é um começo, é nisso que eu acredito, que ele se amplia muito. Com certeza, Rosane, a gente sabe que cada um fazendo a sua parte da forma que dá, ou, por exemplo, existe toda essa estrutura da ServiPref e foi uma sensibilidade de vocês perceber isso, né? A produção já está me sinalizando aqui que a gente está chegando próximo do nosso fim desse episódio e tem mais alguns detalhes do Mais um Prato que eu gostaria de detalhar e ter a chancela aqui da Rosane e da Dani, que é da seguinte forma, para ficar claro para você, para a gente poder traduzir como participar. O foco, então, do Mais um Prato é ter a adesão de restaurantes que já prestam esse serviço de alimentação, que vai ter lá o seu cartaz do Mais um Prato. Este estabelecimento faz parte da associação Mais um Prato, faça a sua doação aqui, em que o restaurante possa reverter a comida já pronta, né, nas casas. Hoje é importante lembrar, a ServiPref matriz é em Passo Fundo, mas a gente tem Tenente Portela, Ijuí, Erechim, Santa Maria, Caxias do Sul, Porto Alegre e Dourados, em Mato Grosso do Sul. Lembrei de todos, tudo certinho, eu fiz o dever de casa, então lembrei de todas as cidades, e em processo de expansão, né? E o foco, então, é subsidiar, então, essas casas de acolhimento com instituições parceiras nas cidades, e também doação de recursos, Rosane, que daí a própria associação administra e faz a logística disso, para a gente só fechar essa questão de participação, que é bem importante que fique claro, né? Como que a pessoa possa ajudar. Com certeza, Dani, com certeza. Sim, todas as empresas que desejarem fazer doações, né? Muitas até já têm por hábito isso. Nós estamos, sim, precisando divulgar também lá dentro, né? A gente ainda não tem um caminho muito certo, Dani, né? Mas nós precisamos de disponibilidade de recursos. Exato, e o que a Rosane quis dizer é que é uma construção coletiva, né? Uma construção coletiva não só da gestão da Associação Mais um Prato, mas de todo mundo que vai participar e vai fazer parte. Então, este episódio aqui especial do ServiCast, já na estreia desse projeto, que também é novidade para 2026, nós optamos por tratar essa pauta para que você pudesse conhecer melhor. Com certeza, a gente vai falar muito sobre o Mais um Prato, não só aqui nas plataformas, mas também nos canais de comunicação da ServiPref, nas redes sociais e também nas mídias todas aí dessas regiões onde a gente atua. A gente está chegando ao final desse episódio, tenho certeza que a gente conseguiu plantar a sementinha do Mais um Prato para quem nos acompanha. Esse episódio vai chegar aí a mais de 300 municípios, isso é importante dizer, olha a potência que a gente tem enquanto ServiCast. E para encerrar, a gente tem o nosso momento de reflexão aqui, que a produção já está sinalizando que a gente está passando o tempo, então eu vou direcionar ele aqui para a Dani. Se puder deixar uma mensagem, né, Dani, para quem está recebendo esse conteúdo da Associação Mais um Prato, convidar a conhecer os canais da ServiPref, gostaria que você liderasse essa mensagem para todo mundo. Eu acho que o mais importante do Mais um Prato é a gente entender que a ideia é aproveitar quem já tem a estrutura, é não começar do zero. É quem já tem uma possibilidade de ter um restaurante, de ter aí uma marmita, de ter alguma coisa que já está pronta para contribuir. Não só quem vai dar a contribuição lá pelo QR Code, mas quem já está aí com seu restaurantezinho que pode vir a oferecer, sei lá, até um lanche, um pastel, um sanduíche, quem já tem algo para trazer, que venha até nós, que procure, que chegue até nós e que possa vir dar a sua ideia, a sua contribuição para fazer parte do Mais um Prato, que a gente está aberto a isso. É aproveitar o que já existe para se incorporar aqui com a gente, para trazer, então, a ideia de levar alimentação a quem precisa. É isso. Perfeito. Uma bela definição para ficar isso. muito claro. Dani, obrigado pela tua participação. Obrigada. Rosane, queria te agradecer também pelo teu tempo, por liderar e encabeçar esse projeto, desde lá do início da ServiPref. E como você falou, né, é só o começo. Começo que já está com 15 anos
e que daqui para frente tem muita novidade. Obrigado pela tua presença, parabéns por essa iniciativa do Mais Um Prato, do Servicash e dos outros projetos que vem aí, que a gente vai não vai contar tudo agora para deixar esse gostinho de quero mais. Obrigada, querido. Eu gosto de falar que Madre Teresa dizia uma coisa muito bonita, que o que nós fazemos pode parecer uma gota no oceano, mas o oceano seria menor sem uma gota. Olha que profundo, verdade. Faz total sentido. Obrigado, Rosane, pela tua participação. E, gente, a ServiPref, ela reforça o seu compromisso com o cuidado integral, que inclui acolher, apoiar, criar redes de solidariedade que transformam vidas. E a gente reconhece que a fome é uma violação da dignidade e iniciativas como o Mais Um Prato são fundamentais para promover a justiça social e também a humanidade. E a gente vai seguir apoiando, viu, projetos que cuidam das pessoas e fortalecem os municípios, porque a ServiPref acredita que ninguém deveria enfrentar vulnerabilidade sozinho. E, gente, o Servicash, esse episódio vai ficando por aqui, lembrando sempre, né? Disponível no nosso YouTube, no YouTube da ServiPref e em todas as plataformas de áudio. Você também pode, é claro, acompanhar recortes desse episódio nas redes sociais da ServiPref. Compartilhe esse episódio, aproveitar para deixar esse convite para você. Compartilhe esse episódio com instituições, empresas e também pessoas que podem sim somar nesse projeto. Vamos juntos multiplicar pratos, sorrisos e oportunidades. Servicast, conteúdo que cuida. Obrigado por estarem conosco e até o próximo episódio.